Fala moçada, tudo bem? Canal 7 Imortais na área, convidando você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade, convidando você também a deixar o like no vídeo para ajudar na divulgação e também pegar o link do vídeo e colocar nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, enfim. Meu nome é Thales Andrei de Mello e hoje nós vamos falar sobre um assunto que você, torcedor gremista que é um pouquinho mais velho, ou você é aquele que é fanático e sabe tudo do tricolor, com certeza já ouviu falar ou já estudou, que é o caso do Grêmio com a ISL, né? Aquela parceria que tinha tudo para ser muito produtiva nos primeiros anos da década de 2000, mas que acabou se tornando uma grande decepção. O Grêmio acabou levando um grande golpe e, além disso, culminou com o rebaixamento do clube alguns anos depois, beleza? Então, sem mais delongas, vamos contar toda direitinho essa história para você. Começar pelo começo, né? Quem era a ISL? A ISL era uma das maiores fornecedoras de material esportivo do mundo. Ela era uma empresa muito grande e queria participar do futebol brasileiro como acionista, né? Esse projeto é muito conhecido e muito rotineiro no futebol brasileiro hoje, casos como, por exemplo, a Crefisa do Palmeiras, o Banco BS2 do Flamengo, BMG, o Banco BMG, né, que patrocina Corinthians e Atlético Mineiro nas suas contratações, enfim. Qual era o objetivo? A ISL iria bancar ao Grêmio o valor de 50 milhões de euros, algo que na época correspondia a 97, 98 milhões de reais, e com esse dinheiro ela ajudaria em taxa de transferência e em direitos de imagem, né? Na época os direitos de imagem era a maior parte do salário do jogador e a ISL propusia isso, né? Pagamento de taxa de transferências e direito de imagens. O Grêmio aceitou, enfim, a ISL chegou a fazer acordo com outros clubes, como o Flamengo, por exemplo. O Flamengo contratou o Alex, Denilson, enfim, uma galera muito boa. E o Grêmio, por sua vez, também não ficou atrás, né? Nesse documento, nessa época da parceria da ISL, quem assinou esse documento, quem fez o trato foi o ex-presidente do Grêmio, José Alberto Guerreiro, e o presidente da ISL, Wesley Cardia. Né? Por que a gente está falando desses nomes? Guardem esses nomes que depois no final do vídeo a gente vai explicar o desfecho desse caso. Eles foram quem fizeram um acordo aí entre Grêmio e ISL para montar um time multimilionário e fazer uma grande parceria. Então, o Grêmio foi ao mercado e contratou jogadores muito qualificados, como por exemplo Paulo Nunes, um ídolo do Grêmio nos anos 90. O Grêmio repatriou ele, o Grêmio pagou cerca de 2 milhões de dólares suíços, mas ele ficou apenas um ano, fez 44 jogos e apenas 5 gols. Não foi uma passagem tão gloriosa quanto em 95, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores. O Grêmio também foi atrás de jogador aí, o Zinho, né, um jogador que foi campeão da Libertadores com o Palmeiras e que era jogador de seleção brasileira na época, era um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. E o Grêmio também foi atrás do atacante Gabriel Amato, ele que foi um destaque do River Plate no ano de 1996 na conquista da Libertadores e que jogava na época no Rangers da Escócia, né, no Rangers da Escócia. E essa contratação na época foi o maior investimento da ISL e o maior investimento da história do Grêmio. Ele custou cerca de 4 milhões de dólares, algo que dava em torno de 26 milhões de reais na época. Ele chegou em janeiro de 2000 e saiu em setembro do mesmo ano. Ele fez 30 jogos e apenas 11 gols e foi vendido ao Betis da Espanha. Então foi só mais uma dessas contratações que não deram muito certo na época da parceria entre Grêmio e ISL, e ali dava um forte indício de que a coisa não sairia como todo mundo estava esperando. Vale lembrar também que o Grêmio contratou o Astrada, né, volante do River Plate, que também veio junto ali, fez aquela tabelinha do River Plate com o Amato, né, de 1998 com a seleção argentina, mas que foi um fracasso total. Jogou apenas 6 jogos com a camisa do Grêmio, chegou em janeiro de 2000 e saiu em dezembro do mesmo ano, quando voltou ao River Plate, né. Vale lembrar também que na época, né, o Grêmio tinha muito dinheiro, o Grêmio queria contratar muita gente e o Grêmio acabou aí, na época, foi uma das fortes especulações, o atacante croata Davor Šuker, ele que era do Real Madrid e na época era muito viável porque o Grêmio tinha muito dinheiro, a ISL depositou muito dinheiro no Grêmio, então a contratação não parecia tão absurda, né? Mais ou menos é como se o Grêmio tivesse contratado a especulação do Cavani, né? Só que na época não foi uma especulação, foi de fato uma tentativa de negociação, né? Não foi uma especulação como hoje é o Cavani, que é o sonho de todo torcedor gremista. Mas para quem não está muito por dentro da história, entender mais ou menos o patamar de mercado que o Grêmio estava naquela época.
né? E dentre as estrelas contratadas aí, a única que deu um resultado significativo foi o Zinho, que inclusive foi importantíssimo na conquista da Copa do Brasil de 2001. Bom, partindo dessas contratações, vamos para os resultados de campo, né? Como o Grêmio se saiu naquele ano em que teve a parceria com o SL. No Campeonato Gaúcho foi vice-campeão, perdendo para o Caxias que na época era comandado pelo técnico Tite. Foi aí a primeira vez que o Tite apareceu para o futebol gaúcho e nacional, que era um fato histórico, ganhar do Grêmio com o Caxias no Campeonato Gaúcho naquela época, e o Tite conseguiu isso, o Grêmio ficou com o vice-campeonato gaúcho. Teve uma eliminação vexatória na Copa do Brasil para a Portuguesa no Estádio Olímpico, numa das primeiras fases da competição. Foi realmente uma decepção muito grande para o torcedor gremista. E na Copa João Avelange parou na semifinal para o São Caetano. Então, esses resultados de campo já davam indícios de que o Grêmio não iria tão bem assim quanto se esperava com essa parceria da ESL, né? A ESL que injetou muita grana, mas que daqui a pouco a gente vai explicar para você como que a situação não foi tão bem resolvida assim como deveria. Eis que chega o ano de 2001 e a ESL decreta falência. Ela simplesmente deixou de injetar dinheiro nos clubes. Ela disse, ó, eu não tenho mais como pagar, tchau, quebrei, se virem com os jogadores aí. Então o que ela fez? Ela repassou a sua dívida para os dois clubes, Grêmio e Flamengo, né? E dentre outros fatores, teve muita importância na queda do Grêmio em 2004. Por quê? No ano de 2001, quando a ESL decreta a falência, o Grêmio tem um super time. Só que, obviamente, naquela época se tinha um super time e até hoje você se gasta muito para ter um super time, né? E o Grêmio não tinha condições, assim como o Flamengo na época, de arcar esses grandes jogadores, de arcar totalmente o salário. Então a ESL decretou a falência, o Grêmio teve que ficar com esses jogadores estelares, jogadores que ganhavam muito na época. E aí, bom, o que a gente vai fazer com esses caras, né? Aconteceu que teve um atraso de salário, o Grêmio não conseguiu pagar suas dívidas, o Grêmio teve muita dificuldade para se manter e em 2002 o Grêmio foi se salvando, em 2013 o Grêmio foi se salvando, até que em 2004 culminou com um rebaixamento do Grêmio para a Série B, e aí foi um dos pontos onde a torcida do Grêmio botou o clube de volta no eixo, né? Que a torcida do Grêmio levantou o clube novamente, foi uma situação bem complicada, logo depois veio aí a Batalha dos Aflitos, enfim, foi um momento que muitos torcedores do Grêmio da época dizem que o Grêmio estava muito próximo de ir realmente à falência junto com a ESL, que todo aquele ciclo poderia se tornar assim na falência do Grêmio, que o Grêmio poderia fechar as portas, então foi um momento complicadíssimo para a história do Grêmio. Então, como teve a resolução do caso do Grêmio e da ESL? O Grêmio se recuperou, o Grêmio em 2007, 2-3 anos depois, chegou na final da Libertadores naquele fatídico jogo contra o Boca, né, atuação magistral do Riquelme no Olímpico, enfim, isso é outra história. E em 2007, o ex-presidente do Grêmio, José Alberto Guerreiro, ele foi condenado a 2 anos e meio de reclusão, 2 anos e meio de prisão, por estelionato. Significa o quê? Que, segundo o que o pessoal que julgou o caso entendeu, ele fez parte do esquema, né? A ESL já não tinha dinheiro como arcar desde o início e o projeto não passava de uma grande lorota, uma grande mentira, e ele embarcou aí de forma inocente, digamos assim, né? Mas depois foi comprovado que ele acabou sim tendo comprovada participação naquilo que foi considerado um crime, né? Ele se encaixou no artigo 171 da Constituição, que é estelionato, formação de quadrilha, enfim, a situação ficou bem complicada para o José Alberto Guerreiro e também para o Wesley Cardia, que era presidente da ESL na época, que teve a mesma pena por, obviamente, participar do crime aí, junto com o ex-mandatário gremista. E aí, se você gostou do nosso vídeo, se você gostou da nossa história de hoje, então inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade, deixe o like no vídeo para ajudar na divulgação e também jogue o link do vídeo nos seus grupos de WhatsApp para ajudar a gente aí e também para discutir com seus amigos gremistas e relembrar esse fato aí que tomara que nunca mais aconteça no Grêmio e em nenhum clube do futebol, beleza? Um abraço, até a próxima e tchau!